Que porra é essa? Tira a mão. Que porra é essa? Se botar a mão, você vai se fuder. Não vai sair. Se botar a mão, você vai se fuder. Novamente, neste lugar do inferno, eu disse que ia voltar e vamos ver como é que tá a USP. Não bota a mão em mim, não, por favor. Você tá... Pô, tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Para. Para de botar a mão em mim. Que porra é essa? Tira a mão. Que porra é essa? Se botar a mão, você vai se fuder. Não vai sair. Se botar a mão, você vai se fuder. Não vai arrancar. Não bota a mão em mim. Não vai arrancar. Você representa o povo. Não bota a mão em mim. Não bota a mão. É só isso que eu vou falar. O problema é seu. Eu te perguntei nada. Não bota a mão em mim. Escuta o que tá falando. Você tá me ameaçando? Você tá me ameaçando? Se botar a mão, eu vou te amassar. Me tira daqui. Eu tô colocando aqui. Você é covarde, seu Eu sou bosta. covarde? Então é tudo bebendo aqui, usando droga nessa porra. Vai, foda-se. Eu rasgo. Você vai fazer o quê? Eu rasgo. Você vai... Falei que ia arrancar e arranquei. Coloca aí, eu arranco de novo. Eu não tenho medo de você nem de ninguém. Faz uma fila aí. Os trabalhadores do Trabalhadores, vocês estão tudo bebendo aqui nessa merda, seu bosta. Eu já fiz tudo que tinha pra fazer, seu merda. Vai lá e bota seu videozinho agora. Oi, tiraram meus cartazes. Tirei, eu vou tirar de novo. Olha aqui o líder de vocês. Olha como ele é brabo, gente. Bota a mão em mim. Mostra que você é revolucionário. Eu vou montar a mãe Mostra que você é revolucionário. Bate, me bate. Puta que pariu. Me bate, seu merda. Me bate. Você não é revolucionário? Você não é comunista? Coloca de novo que a gente vai tirar de novo. O povo tá pagando imposto aqui pra vocês estudar. Não é pra ficar nessa patifaria, não. Você vê nesse vídeo o absurdo que se tornaram as nossas universidades públicas. Virou um antro de esquerdopatas, habitolados e que talvez nem estude ou progrida para se formar. Universidade pública é um espaço democrático do povo, é um espaço plural de brasileiros de diversas etnias, crenças e ideologias, e a partir do momento em que você delimita ou depreda um espaço público para dizer que você tem a virtude moral da história, você retira o espaço do outro que não concorda em nada com o que você está pregando. Aqui a gente vê estudantes com latinha de cerveja dentro da instituição, só aí dá para perceber o absurdo do qual esses zumbis de esquerda transformaram as universidades públicas. Um bando de maconheiros, cachaceiros e usuários de outros ilícitos que, se bobear, nem estudam. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Jander Pires. Quando alguém te perguntar o que é o comunismo, você responde exatamente que é o que o Brasil está passando hoje. Criminosos e abusadores da lei no judiciário, um ladrão corrupto e lesa pátria afundando a economia e saqueando os cofres públicos mais uma vez. E a premissa dessa gente é o de tentar se limpar, apontando o dedo para os outros, mais especificamente na oposição de direita, para dizer que nós somos os criminosos. Isso é uma tática milenar do comunismo, o de acusar os outros do que eles realmente são, e com isso eles distraem a população e mantêm os holofotes em nós da direita. No vídeo de hoje vocês verão um deputado que já foi prefeito de Nova Iguaçu, acusado de diversas irregularidades com o dinheiro público, e que no escândalo da Lava Jato ele teve seu nome indiciado. Mas, como no Brasil, quem rouba vira até presidente da República. Lindbergh tentou macular a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está exilado nos Estados Unidos, denunciando todas as irregularidades que respingaram até na jurisdição americana. Mas o que ele não esperava foi que o próprio Eduardo Bolsonaro e a jornalista da Globo News desmascarassem a sua narrativa. Vamos assistir? Eu queria que o senhor explicasse para o nosso assinante do que se tratam esses documentos que o senhor disse que levantou para entregar hoje à Polícia Federal. Eu estou entrando aqui nesse caso com vários pedidos. Primeiro, atentado à soberania nacional, alta traição ao país. Eu quero falar depois sobre isso, André. Também sobre coação no curso do processo. Tudo que Eduardo Bolsonaro está fazendo fora do país tem um objetivo, que é intimidar os ministros supremos. Só para dizer aqui, eu não estou querendo intimidar ministros do STF. Eu estou querendo colocar o freio em uma pessoa lá, que se chama Alexandre de Moraes. Se os outros ministros ou outras autoridades de Brasília quiserem se meter no meio do problema pessoal do Moraes, porque foi o Moraes que colocou Elon Musk de investigado, foi o Moraes que matou o Clezão, foi o Moraes que prendeu o Daniel Silveira, foi o Moraes que cancelou o passaporte do Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, foi o Moraes que cassou a aposentadoria e obrigou a exílio a juíza Ludmila Lins Grilo, foi o Moraes que fez uma prisão em massa de cerca de 1.500 pessoas no 8 de janeiro, foi o Moraes que não permitiu a nomeação do Alexandre Ramagem. Então o Moraes é que está fazendo isso tudo, o Moraes é que está intimando o Jair Bolsonaro dentro de uma UTI de hospital, ele está abusando há muito tempo do poder dele e inclusive invadindo a jurisdição americana. Então não coloque palavras na minha boca e não tente dar o contorno de que eu estou agindo contra uma instituição do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou querendo acabar com a República. Eu estou querendo sanear, acabar com essa contaminação que vem a partir de Alexandre de Moraes. Isso daí, com certeza, você pode dizer, Lindbergh Farias. A minha crítica é direcionada a um único ministro chamado Alexandre de Moraes, que, inclusive, foi o único que foi levantado na pergunta do deputado Cory Mills, e o Marco Rubio respondeu que sim. As sessões estão sob análise e existe uma grande chance de acontecer contra
o Alexandre de Moraes? Atrapalhar um julgamento que já está em curso. Obstrução de justiça também é outro ponto que nós estamos levantando. E atentado contra o Estado Democrático de Direito. Eu queria, primeiro, argumentar em relação a esse atentado contra o Estado Democrático de Direito. A gente sabe que o golpe de 8 de janeiro não foi só 8 de janeiro, começou antes, desacreditando as urnas do sistema eleitoral, depois teve a Operação Punhal Verde e Amarelo, aquele plano de assassinato do Lula, do Alckmin. Por outro lado, tinha conversa com os comandantes militares, a minuta do golpe. O que é que eu defendo aqui? O golpe continua para eles. Qual é a diferença de um manifestante daquele que entrou com pedra, quebrando o Supremo, com o que Eduardo Bolsonaro está fazendo no exterior? É a mesma coisa. É um ataque sistemático às instituições, com mentiras. Mentiras e verdades e articulações. Onde é que você estava, Lindbergh, quando atearam fogo no pé de um ministério durante o governo Bolsonaro? Onde é que você estava quando movimentos ligados à esquerda se uniram a, aparentemente, índios, não tenho certeza, e deram uma flechada na coxa de um policial legislativo federal, não deve fazer 2 ou 3 anos no Congresso Nacional. Já chegaram a empurrar carro para dentro do Congresso. Já chegaram a fazer N outras manifestações. O MST já foi em Brasília e mandou para o hospital cerca de 30 policiais militares. Mulheres, inclusive, policiais militares, saindo daquela manifestação sangrando. Então não dá para você querer, né, me pintar de terrorista, enquanto que quando a esquerda faz algo muito pior, eles sequer são investigados. Eu entrei com essa representação, Basílio. Eu estou trazendo aqui a minha denúncia, são mais de 80 páginas aqui que eu estou entregando lá para a Polícia Federal, com 666 manifestações do próprio Eduardo Bolsonaro, e com o roteiro, cada visita e as consequências depois. O Marco Rubio, quando fala, secretário de Estado, das sanções contra Alexandre de Moraes, ele falou, depois de ser questionado pelo deputado... Mas, explica, o senhor falou mais de quase 700 manifestações, mas como que o senhor fez esse roteiro? O senhor sabe onde ele foi conversar com um deputado republicano? Como é que foi isso? Explica, por favor. Ele se autoincrimina, porque ele mesmo posta nas redes sociais, tem a data de tudo. E eu vi, e a gente pegou também publicações de matérias em jornais dos Estados Unidos, mas tem um passo a passo. Aquele deputado que questionou o Marco Rubio, e que o Marco Rubio respondeu, é o deputado republicano Corey Mills. O Eduardo Bolsonaro fez várias visitas a ele. Fez uma 3 dias antes daquela pergunta que ele fez ao Marco Rubio. A nota do Departamento do Estado norte-americano falando aqui em censura, que não existia liberdade. O Eduardo Bolsonaro visita o Departamento de Estado na sexta, na quarta-feira posterior, teve a nota do Departamento de Estado. Mas não é só isso. Você lembra de uma deputada, Maria Elvira Salazar, que numa votação do parlamento americano segurava um cartaz do Alexandre de Moraes, também participou de várias reuniões com ele. Então ele está articulando, eu acho isso muito grave. Isso aqui não é disputa PT-Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que entender que nós temos que defender, no caso, o Brasil, porque o Supremo é uma instituição brasileira. Você trabalhar por retaliação de uma potência como os Estados Unidos, contra o poder independente do país, isso é gravíssimo. Isso tem que causar a cassação dele, é crime. Você sabe que o procurador-geral, André, ele já concordou que era coação no curso do processo e obstrução de justiça, né? Ele deixou em aberto a possibilidade de ser atentado contra o Estado Democrático de Direito. Para mim é a mesma coisa. Eles fazem esse discurso de anistia, mas eles continuam com a mesma campanha contra as instituições. E agora pode levar o Brasil a uma crise diplomática séria. Porque eu vi vocês comentando, não tem como o governo brasileiro cruzar os braços se houver uma sanção, entendeu? Bloqueio do cartão de crédito do Alexandre de Moraes, do Gonê, de outros ministros supremos. É uma crise que eu não consigo imaginar uma crise semelhante. Não, porque, veja bem, o Eduardo Bolsonaro passou de todos os limites. Não, essa ação foi correta. E a abertura pelo Procurador-Geral do inquérito também. Por quê? Porque eles estão cometendo um crime de traição nacional, mas estão querendo interferir no julgamento do Bolsonaro. Eu peço aqui
bloqueio de bens do Bolsonaro. Porque na peça do procurador, está muito claro, André, ele diz o seguinte, olha, tem uma organização criminosa que atuou para dar um golpe no país, desde antes, e que continua atuando. E que está atuando no exterior para quê? Atacar as instituições democráticas e atrapalhar o julgamento. Nós estamos no curso do julgamento. E aí tem uma declaração que é usada pelo procurador do próprio Bolsonaro, dizendo que mantém nos Estados Unidos, com recursos financeiros dele, o Eduardo Bolsonaro. Aí teve aquela campanha de Pix. Então, veja, eles estão usando isso, e o próprio Jair Bolsonaro, para quê? Para se proteger, para tentar, de alguma forma, tumultuar o julgamento do STF. Tem uma frase do Eduardo Bolsonaro, eu tenho aqui, eu estou apresentando também várias. Tem uma que ele diz, ministro do STF, essa briga é com Alexandre de Moraes, não entrem no jogo. E ameaça, porque essa lei magnífica que eles querem usar, isso é usado só contra ditaduras. As sanções ao FEC, elas já existem há muito tempo. É um dispositivo legal. Inclusive, se for aplicado através da Lei Magnitsky, ela foi criada, essa ferramenta, durante o governo Obama, lá em 2012, e depois estendida em 2016. Então não existe qualquer tipo de ilicitude, não existe qualquer tipo de ilegalidade, e ela serve justamente para colocar em xeque, para dar um prejuízo, para trazer áreas de justiça contra aqueles inimigos das autoridades americanas e dos valores norte-americanos, que é a democracia mais longeva da história ocidental. No desgoverno do PT é assim, um escândalo todo dia e para distrair a sua atenção, eles miram na oposição para que você se distraia. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixe o seu like, comente aqui embaixo sobre o que você acha desse total absurdo que está acontecendo no Brasil. E comente aqui embaixo, eu não votei em ladrão. Meu nome é Jander Pires, sou jornalista de direita. Inscreva-se no nosso canal para você receber sempre o nosso conteúdo. Te deixo um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.